Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 24 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um ataque trágico dos russos contra um trem de passageiros ucraniano aqui em Dnipro. Muito triste isso. Vocês sabem, ontem os ucranianos atacaram um trem russo de transporte de combustível, trem que estava abastecendo a Crimeia. Aparentemente os russos ficaram chateados que os ucranianos estão conseguindo impedir o abastecimento das tropas russas, ou seja, alvos militares legítimos, e decidiram atacar alvos civis na Ucrânia e atingir um trem de passageiro ucraniano. Infelizmente tem vários mortos e feridos, inclusive crianças, muito triste isso. Atingir um trem de passageiro é realmente uma maldade sem tamanho, né? Também tivemos drones e mísseis contra Kiev aqui, e tivemos drones ucranianos contra Moscou também de ontem para hoje, mas foi coisa pequena, tá? Agora, a grande novidade foi o ataque aqui na base Atlas, que a gente noticiou ontem, né, que teria sido feito por um drone, mas a gente sabe agora que parece que foi um míssil de longo alcance ucraniano, foi o teste desse míssil de longo alcance ucraniano. Olha só, coisas boas podem estar vindo por aí, tá? Bom, vamos falar também sobre a questão da paz, supostamente, entre Israel e Irã, e como que isso pode ajudar no caso da Rússia e da Ucrânia, ou, de outra forma, o que isso afeta a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Vamos falar também sobre as tentativas de assassinato do Zelensky, que aconteceram já tem um tempo, tá? Isso é tudo coisa do ano passado, eu cheguei a falar sobre isso, a tentativa de assassinato dele na Polônia e outras tentativas que aconteceram, a gente chegou a falar sobre isso na época, mas agora saiu a investigação lá na Ucrânia, né? E aí, de repente, apareceu um monte de jornal como se fosse uma coisa que tivesse acontecido agora. Não, isso aconteceu ano passado. A gente falou sobre isso ano passado. O que concluiu agora foi a investigação em torno de quem estava envolvido e teve a prisão de 2 coronéis ucranianos nessa história, tá? E, bom, vamos falar também sobre o encontro da OTAN que está acontecendo lá em Bruxelas nesse momento. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Slava Ucraína 84, Três Poderes, uma amálgama e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, só para lembrar vocês, nós estamos fazendo uma vaquinha para ajudar a Ucrânia, particularmente os brasileiros que estão chegando lá em Kiev e que precisam, às vezes, ficar alguns dias esperando a regularização do contrato deles com o exército ucraniano. Tem 60 brasileiros nessa situação lá em Kiev nesse momento, cerca de 60 pessoas, e então a gente precisa manter esse pessoal, né? O link para o sorteio, para a rifa e os prêmios estão indicados na descrição desse vídeo, tá? Já foi vendido mais de um quarto dos tickets aqui das rifas. Tem que correr, senão vai acabar, tá? Vai até o dia 5 de julho, mas se acabar antes, a gente faz o sorteio antes, tá? Os prêmios são principalmente, tem selos, tem badges, um monte de badges, sendo que esses badges são badges reais de ucranianos que forneceram para a gente poder ajudar. Os selos também foram comprados lá na Ucrânia e trazidos para a gente por um brasileiro que é casado com uma ucraniana, que trouxe para a gente aqui, para a gente sortear. Obrigado a todo mundo que ajudou, que já comprou a rifa, e quem puder comprar, não deixe de comprar, não deixe de nos ajudar nisso daí, né? Bom, falando sobre o que aconteceu de ontem para hoje lá na Ucrânia, infelizmente tivemos um ataque com cerca de 100 drones contra várias cidades, particularmente contra Kiev. Uma coisa que chamou atenção nesses drones, a gente vai falar, eles estão vindo agora com material incendiário bastante mais crítico, né, com termita, que é um material incendiário que é proibido o uso em áreas civis. De novo, termita pode ser usada contra soldados na linha de frente? Pode, né? Porque é terrível realmente, pega fogo e não tem como apagar o fogo, a água não apaga fogo de termita, né? Então, só que estão usando contra civis agora nos últimos drones que têm sido lançados contra a Ucrânia ali na região de Kiev, né? Mas o que chamou mais atenção foi justamente esse ataque contra um trem de passageiros aqui, ó. 18 escolas foram destruídas no ataque nessa manhã em Dnipro, um hospital, uma clínica, prédios residenciais também foram danificados. Aqui a gente vê o trem aqui sendo atingido, um monte de gente ferida. Aqui, ó, o resultado final, um monte de sangue aqui nas cabines do trem lá de Dnipro, 7 pessoas mortas, acho que no final acabou aumentando esse número, tá? 70 feridos, inclusive 10 crianças. Um absurdo esse ataque russo
contra um trem ucraniano, um trem civil ucraniano. De novo, é um ataque terrível, matou gente, muito triste isso, mas se os russos acham que isso agride a Ucrânia no ponto de vista militar, não agride, evidentemente só aumenta a resolução ucraniana de expulsar os russos de lá, né? Os russos ficaram chateadinhos porque os ucranianos ontem atingiram um trem que estava levando combustível de Tokmak para a Crimeia. Estava atravessando aqui na região sul, aqui, temporariamente ocupada da Ucrânia, né? Vocês sabem, os russos não conseguem usar mais a ponte da Crimeia para transportar combustível para a Crimeia por conta do primeiro ataque que aconteceu lá na ponte da Crimeia, ainda no ano passado, em 2022, na verdade, e a ponte está com problemas estruturais, não consegue mais passar trem de combustível, trem pesado aqui, então eles têm usado uma linha férrea por aqui para abastecer a Crimeia, né? E os ucranianos têm feito ataques aqui justamente nessa linha férrea, quando passa aqui por Tokmak, foi atingida por drones ucranianos. Só que era um trem de combustível, um trem que certamente ia ser usado para abastecer as tropas russas aqui, né? Então é um ataque legítimo. Isso daqui não, isso aqui é um crime de guerra, isso aqui não é um alvo legítimo numa guerra, né? 7 pessoas mortas, 70 feridos, e teve mais aqui, ó, tem imagens terríveis realmente, né? Foram 4 mísseis Iskander lançados a partir de Tangarog e indicaram com vários ataques na região de Dnipro, né? Tá aqui, ó, subiu para 8 o número de mortos, 84 pessoas feridas. Também teve pessoas feridas lá em Samara, que é uma outra região ali, mais um ataque terrorista russo ali contra Dnipro, sem absolutamente nenhuma indicação de nada, né? Aqui, ó, isso aqui é outro ataque em Dnipro também, isso aqui é uma escola, um liceu, crianças estudam aqui, felizmente no dia que foi atacado, eles estão lá nas férias de verão, então não está tendo aula, mas funcionários da escola foram atingidos, e há 2 dias atrás teve a cerimônia de formatura dos alunos, estavam os alunos na frente desse prédio aqui, fazendo, né, comemorando a formatura e coisa e tal, e o prédio foi destruído por mísseis, tá? Mísseis Iskander, mísseis caríssimos, de milhões de dólares, que os russos desperdiçaram, assim, do ponto de vista militar, desperdiçaram, porque né, nenhuma função militar ucraniana foi afetada com isso, apenas crianças numa escola, né? Realmente um absurdo isso daqui. O liceu foi completamente destruído, outras escolas também foram atingidas ali na região. Operações de resgate estão acontecendo com todos os serviços de emergências envolvidos. Nenhum desses ataques é acidental, ou seja, a Rússia mirou nessa escola para destruir a escola. É o que resta para a Rússia, porque ela não consegue avançar militarmente, o que resta para ela tentar causar dor na Ucrânia, para ver se o pessoal muda de ideia ou faz alguma coisa. Não tem mais nada que o Putin possa fazer além disso, né? Bom, isso daqui, ó, uma dos Shahid que foram usados contra a Ucrânia no ataque de anteontem, né? Aqui, ó, é uma termita que pega fogo e não apaga o incêndio. Aqui. É algo realmente assustador isso. A ideia, de novo, isso sendo usado contra civis é um crime de guerra, sim. A própria Ucrânia usa termita contra soldados na linha de frente, mas, de novo, uma coisa é você usar contra soldados, é coisa de militar. Mata do mesmo jeito, é triste do mesmo jeito, mas é válido, né? Agora, usar isso contra civis é aquele negócio. O único objetivo russo aqui é causar o máximo de mortes em ucranianos possíveis. É quase como um grito de desespero do Putin, que não consegue fazer mais nada, né? Um absurdo usar essa termita contra áreas civis, né? Bom, falando um pouco sobre as operações ucranianas, os ucranianos destruíram barcos da frota russa ali em Kherson, um monte de ataque contra barcos russos ali em Kherson. Teve também um ataque de drones contra Moscou. O drone foi derrubado pela defesa antiaérea russa e acabou atingindo um apartamento aqui, mas não teve nenhum morto nem ferido, foi só, acho que ferido teve, mas foi só um caso de só ferido mesmo, ferimento. Está aqui o drone ucraniano atingiu um prédio depois de ser derrubado pela defesa antiaérea russa, né? Bom, isso daqui não é Ucrânia, tá? Isso aqui a Rússia botou um incêndio muito grande lá em Altai, lá bem no leste da Rússia, né? Mas está tendo um grande incêndio florestal por lá e está dificultando inclusive a passagem de trens e atingindo postos de combustível. Um incêndio enorme florestal ali na região de Chita-Zabaikalsk, que é lá na região de Altai Krai, né?
Enfim, o karma russo aqui respondendo, a natureza respondendo aos russos aqui, né? Agora, ontem a gente falou que os ucranianos atingiram uma base de combustível chamado Atlas, que fica ali ao norte de Rostov, né? E a gente mostrou, a gente não tem imagens disso, mas a base está pegando fogo com muita força e a gente sabe que foi atingido, né? E os satélites detectaram incêndio, a Rússia diz que foi um drone que atingiu ali, coisa e tal, não especificou que tipo de drone, e esse depósito de óleo já foi atingido diversas vezes pelos drones ucranianos, justamente para evitar, porque ele é usado para abastecer tropas russas, né? Bom, agora a gente tem uma informação interessante aqui que foi divulgada pelos SU, pelas Forças Armadas Ucranianas aqui. O Estado-Maior ucraniano abertamente confirmou que a nossa unidade de míssil está por trás do ataque contra a planta Atlas, a cerca de 160 quilômetros da linha de frente. Eles queriam manter isso quieto, exatamente sobre o que atingiu, mas uma coisa está claro, isso foi o último teste de mísseis balísticos ucranianos, ou seja, os ucranianos desenvolveram um míssil balístico e parece que o teste funcionou. Então os ucranianos vão começar a usar agora mísseis balísticos contra os russos, né? Os russos têm usado mísseis para atingir alvos civis ucranianos, cidades ucranianas, e agora a Ucrânia pode fazer isso também. Evidentemente a Ucrânia não vai usar isso contra alvos civis, porque seria desperdício de dinheiro, uma coisa totalmente sem sentido na prática, né? Vai usar isso contra alvos militares na Rússia, vai ser algo mais complicado para os russos daqui para frente, né? A Ucrânia, eu lembro para vocês, era a grande força bélica da antiga União Soviética, todos os mísseis balísticos que a Rússia usa hoje foram desenvolvidos na Ucrânia, né? Tem uma planta específica para isso em Kharkiv, outra em Dnipro, e hoje a Ucrânia parou de produzir esses mísseis porque realmente não tinha mais interesse militar nisso daí. Mas o know-how continua, o conhecimento continua, a capacidade bélica continua. Então foi só uma questão de tempo para a Ucrânia desenvolver esses mísseis balísticos, né? Da mesma forma que eu falo para vocês, não seria pouco razoável prever que a Ucrânia está desenvolvendo a bomba atômica também, vai ter uma bomba atômica também, uma vez que os Estados Unidos não aceita a entrada da Ucrânia na OTAN. A única alternativa que a Ucrânia tem para ter uma política de evitar tentativas futuras da Rússia é ter a bomba atômica, é anular o acordo de Budapeste e voltar a ter armas atômicas novamente, né? Então é isso que a gente imagina. Eu acredito que já existe essa bomba, inclusive. A Ucrânia também era responsável por construir as bombas atômicas na era da União Soviética, então não é nada de surpreendente que ela faça isso, né? Até o Brasil tem capacidade, se o Brasil quiser desenvolver uma bomba atômica, não teria dificuldade técnica em fazer isso. É lógico, não é interesse para o Brasil desenvolver a bomba atômica agora, porque a gente não está em guerra nenhuma, vai gastar dinheiro com isso para quê? Mas se houver uma necessidade, certamente, e como a Ucrânia já está há 4 anos nessa guerra, certamente a necessidade já foi percebida, né? Bom, os ucranianos continuam destruindo defesas antiaéreas russas na linha de frente, cada vez com mais frequência. Isso aqui é mais um equipamento de defesa antiaéreo russo destruído por ali, né? Em relação ao mapa da linha de frente, nenhuma mudança aqui em Sumy, né, a região ali em Kursk e Sumy, os ucranianos retomaram Andivka, como a gente falou, e a Yunakivka também está sendo retomada pelos ucranianos, mas por enquanto ainda está na zona cinza. Continuam os ucranianos avançando aqui em Sumy, né? Bom, tivemos um pequeno avanço russo aqui na região de Vrochna, perto de Kupiansk. É preocupante porque está chegando perto de Kupiansk. Isso daqui, eles tomaram essa mata próximo de Kupiansk, mas é um avanço, por enquanto, muito pequeno, né? Vamos esperar que essas trincheiras ucranianas aqui consigam repelir esse ataque russo por aqui, né? Bom, em Makivka, Zarishny também teve um pequeno avanço aqui. Isso aqui é um pouco mais ao sul de Kupiansk, um pequeno avanço aqui, passando pelo rio Zerebets, mas também nenhuma mudança grande por aqui, né? E finalmente na região de Siversky, nenhuma mudança mais uma vez nessa região por aqui, né? Tem mais alguns mapas aqui, aqui é Toretsky, né? É Toretsky, Minohrad, Toretsky, também pequenos avanços quase imperceptíveis aqui. Pokrovsky, nenhum avanço russo por aqui. Também em Velika Novossilka, também nenhum avanço por aqui. Também pequenos avançozinhos aqui, sem nenhuma importância. Então, mais uma vez, temos aqui um dia em que não houve mudanças na linha de frente, né?
Outra coisa curiosa é essa mensagem aqui que os russos estão falando sobre drones bombardeios, né? O pessoal está colocando aqui, ó, que na região de Konstantinivka está sendo reportado, isso aqui é um russo falando, tá? Que os ucranianos estão usando um novo tipo de FPV, né? Um bombardeio, um drone bombardeio, que lança de alta velocidade e altitude, ele voa cerca de 200 metros, 200 metros não é tão alto assim, mas joga 6 munições simultaneamente, tem uma boa precisão, né, consegue atingir com precisão. Esses testes não são novos, os ucranianos já têm usado isso em outros lugares, e estão dizendo aqui que isso aí é drone que foi ajuda do Ocidente, o Ocidente tem criado esses drones. De fato, o fato é que a Ucrânia é que está liderando o desenvolvimento de drones aqui no Ocidente, no final das contas, né? É um erro achar que isso aqui é coisa do Ocidente, é da Ucrânia mesmo. Mas os russos estão preocupados com os drones ucranianos por lá, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o apoio do Kremlin para o Irã, que é apenas diplomático, não ajudou em nada no final das contas, né? Reforçando quão fraco está a Rússia nesse momento, né? E nesse caso você sabe que houve uma declaração de cessar-fogo entre Israel, Irã e Estados Unidos, né? O Trump noticiou isso, eu fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapso, devo falar mais sobre isso no vídeo de Israel hoje aqui no canal Mundo em Revolução. Mas uma coisa que chama atenção foi essa publicação do Trump aqui, ó, paz pela força. O que eu acho que talvez signifique que o Trump está chegando no caminho correto. Ele pode adotar a mesma política com a Rússia. É isso que ele deve fazer. Ele já percebeu que conseguiu chegar no cessar-fogo. Parabéns, eu acho muito, muito positivo isso. O pessoal está falando que depois do cessar-fogo teve ataque de ambos os lados e coisa e tal. E teve, tá? Tanto Israel quanto o Irã atacaram depois do cessar-fogo. Mas a verdade é que isso não é incomum, tá? Quando também teve o cessar-fogo entre Índia e Paquistão, também teve ataques depois do limite do cessar-fogo, mas o cessar-fogo pegou. Tá cedo para dizer ainda se o cessar-fogo de Israel com o Irã pegou, tá? Pode ser que não. Mas vamos aguardar para ver o que acontece, pode ser que tenha pego, pode ser que tenha resolvido isso daí. O Irã está marcando uma parada da vitória, né, da comemoração da vitória, enfim, acho uma coisa positiva, talvez tenhamos acabado essa guerra e tenha sido realmente só a guerra dos 12 dias. E o Trump percebeu, a paz, Trump, vem pela força. O mesmo princípio precisa ser usado com a Rússia. A paz só virá com a força. Não virá com você tentando negociar e abrindo mão e abrir mais 2 semanas e mais 2 semanas. A Rússia só vai parar essa guerra, só vai aceitar cessar-fogo depois de tomar uma lapada. Então é isso que precisa ser feito, né? O Trump já deu uma criticada no Medvedev, né? Você lembra o Medvedev, o cachorrinho do Putin, né? Que vive latino por aí. Aí aqui, ó, eu ouvi o antigo presidente Medvedev da Rússia casualmente jogando a palavra com N, né? Nuclear, né? Dizendo que, no final das contas, outros países poderiam fornecer armas nucleares para o Irã. Ele realmente disse isso ou foi só uma coisa da minha imaginação? Se ele disse isso, eu quero que ele saiba, que ele me diga imediatamente. A palavra N não deve ser usada tão casualmente. Eu digo que acho que é por isso que o Putin, que é o chefe, não sei o que é lá, e não pode pensar nisso daí. Bom, eu espero que o Trump perceba que não, que o Medvedev fala, o Putin que manda o Medvedev falar. O Medvedev é o cachorrinho do Putin para falar essas coisas que o Putin não quer falar para não se comprometer diplomaticamente, mas que ele quer falar. É o Putin falando isso daqui, né? Foi essa fala aqui, ó. O Medvedev, né? O futuro, a produção de armas nucleares vai continuar e um número de países estão prontos para diretamente suprir o Irã com suas próprias armas nucleares e não sei o que lá. Pois é, o Trump ficou chateado com isso, né? O Medvedev depois respondeu aqui, ó. Eu condeno os ataques americanos ao Irã e que falharam em atingir seus objetivos. Porém, a Rússia não tem intenção de suprir armas nucleares para o Irã, porque, ao contrário de Israel, nós somos partidários do Tratado de Não Proliferação Nuclear e pipipi, popopó. Deu uma recuada na história, né? Mas no final das contas mostra que o caminho Trump é apertar a Rússia tal como apertaram o Irã, né? Pois bem, o Trump está falando aqui, parabéns ao mundo, é hora da paz e coisa e tal. Hora da paz, e cadê a paz da Rússia, o Trump, que você prometeu em 24 horas e não sei o que lá. Você só vai conseguir a paz na Rússia com força, demonstração de força. Uma sugestão, manda um monte de arma para a Ucrânia que a coisa se resolve rapidamente. Você tem essa oportunidade. Bom,
Saiu na mídia aqui no Brasil, em vários lugares, né, a questão sobre a tentativa de assassinato do Zelensky, né? Então estão dizendo aqui que a tentativa de assassinato com o Zelensky foi impedida no aeroporto de Rzeszów, na Polônia. Esse aeroporto é muito usado pelo Zelensky porque é o aeroporto mais próximo da linha de fronteira ali da Ucrânia com a Polônia. Então, se atravessou a fronteira, Rzeszów é logo a primeira cidade polonesa ali, tem um aeroporto, então geralmente a Ucrânia bota os aviões ali nesse aeroporto, então vai de trem até lá e de lá pega o avião, né? E de fato teve esse ataque. O que ninguém está dizendo aqui é que foi ano passado isso, tá? Esse ataque aqui contra o Zelensky existiu mesmo, mas foi ano passado e foi investigado. E o que a gente tem agora é justamente o resultado da investigação dessa tentativa, tá? 2 coronéis ligados à segurança ucraniana que estavam na unidade lá da Ucrânia encarregada de proteger o Zelensky, a UDO, eles foram indiciados, né, foram presos, na verdade, justamente por conta da tentativa deles de atentar contra o Zelensky, né? Então, ano passado, nós fizemos uma grande operação, um deles foi detido, tal, coisa e tal. Ou seja, o que tem agora só é que essa história toda se tornou pública. Isso tudo já tinha acontecido ano passado. Tanto a tentativa de assassinato, quanto a investigação e a identificação dos suspeitos e coisa e tal. A gente chegou a falar sobre isso ano passado, e agora o que a gente tem só o resultado da investigação e a coisa toda se tornando pública, né? E só isso. Aí o pessoal está colocando isso aqui, isso de repente apareceu em todas as mídias, mas não. Isso não é incomum, já teve várias tentativas de assassinato do Zelensky. É lógico que os russos tentam isso, né? Continuam tentando fazer esse tipo de coisa. Não vão conseguir, mas continuam tentando inutilmente, né? Bom, está acontecendo hoje um encontro da OTAN em Bruxelas. Infelizmente, a participação do Zelensky foi cancelada de última hora, tá? Parece que o Trump pediu para não ter encontro com o Zelensky. Por que o Trump não quer falar com o Zelensky? Eu não sei, talvez seja vergonha, né? Porque o Zelensky tem obedecido toda vez que o Trump pede cessar-fogo e coisa e tal, e o Putin não. Então talvez o Trump esteja com vergonha do Zelensky e não quer encontrar com ele. De qualquer forma, é esperado um anúncio de grande ajuda à Ucrânia, feito aqui pela... A Holanda já prometeu 175 milhões de euros de ajuda para a Ucrânia. Isso vai incluir sistemas de radar, sistemas não tripulados, drones. Também tem uma ajuda grande vinda da Inglaterra, também está prometendo uma nova iniciativa de produção de armas na Ucrânia, então excelente notícia isso. A gente espera um monte de boas notícias, né? O Trump está indo lá para... aliás, não é Bruxelas não, é em Haia. Eu achei que era Bruxelas, não, é em Haia que vai ser o encontro da OTAN. O Trump está indo para lá, vai se reunir com o pessoal. Infelizmente, o Zelensky não vai estar lá. Espero que o resultado seja positivo desse acordo. A gente vai falar sobre isso amanhã, né? Outra coisa curiosa, a Suécia fez um estudo baseado em iluminação do espaço para tentar medir o PIB da Rússia, né? Porque você sabe, os números que a Rússia dá são todos falsos, igual o número de China. O número de ditadura sempre vai ser número falso, né? Então, supostamente, a economia da Rússia está indo muito bem, né? E não tá, a gente sabe que não tá. A Suécia, então, fez um estudo com satélites para medir a atividade industrial a partir da iluminação de locais lá em torno de Moscou e coisa e tal, e chegou à conclusão de que a economia russa mostra sinais de estagnação e desaceleração. É o que eu falo para vocês, a Rússia adotou a economia de guerra em 2022. Economia de guerra é quando acaba o mercado, o governo começa a bancar as empresas e controlar as empresas, o que elas vão produzir, coisa e tal. E isso, num primeiro momento, você dá uma força maior militar ao país, é verdade, mas o problema é que a economia não aguenta muito tempo. Como toda economia centralizada, ela acaba tendo ineficiências, ela acaba começando a desperdiçar recursos, e ela acaba ficando sem dinheiro, acaba piorando a situação como um todo. Você usar a economia de guerra por um período, você consegue fazer isso. Usar a economia de guerra por um longo tempo, a sua economia acaba quebrando, e é esses os sinais que a gente começa a ver lá na Rússia. Eu imagino que a gente vai ver uma tragédia muito grande na economia russa nos próximos anos. Acredito que esse ano a Rússia não consegue manter mais a economia de guerra e com isso vai se gerar um problema para os russos. Eles não têm como continuar essa guerra além desse ano, né?
Então é isso daí. As notícias são boas para a Ucrânia. Eu tô com medo desse encontro da OTAN, tenho que confessar para vocês. Do Trump tá lá, indo lá como um agente do Putin para querer negar ajuda à Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer, vamos aguardar o resultado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.